Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Nós continuamos nesse trimestre maravilhoso que vem falando sobre o descanso que nós encontramos em Cristo Jesus. E hoje nós temos mais uma convidada especial aqui conosco. Nós temos aqui a Alci Dias. A Alci, ela é diretora do Ministério Pessoal, trabalha também aqui na área da direção de culto, também é associada também dos aventureiros. Alci, seja muito bem-vinda à Escola Sabatina. Obrigada, Fábio. Feliz sábado, né, para todos. E é um prazer, né, estar aqui para juntos estudar um assunto tão maravilhoso como é a guarda do sábado. Amém. Para você que ainda não conseguiu a lição da Escola Sabatina, nós vamos continuar aqui dando algumas dicas para que você não fique sem a lição, tá bom? Você pode estar ligando para o 0800 979 0606. Esse é o número da Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Para você adquirir a sua lição. Você também pode estar acessando o site também da Casa Publicadora, www.cpb.com.br, e ali você também está fazendo a sua assinatura anual, que é o que nós indicamos para você não ficar sem a lição durante o ano, tá bem? Mas você também pode, você que é daqui de Natal, está indo também na loja Multibom durante a semana em horários comerciais. Fica ali na Avenida Bernardo Vieira, em Lagoa Seca. Está conseguindo também a sua lição. Não deixe de estudar a lição. Neste momento, então, eu vou pedir ao Alci que possa, então, junto conosco, fechar os olhos e possamos pedir, então, para que o Espírito Santo de Deus nos guie neste momento. Vamos orar, então. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, porque no teu santo dia nós estamos na tua casa, para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Pedimos nesse momento a iluminação do teu Santo Espírito, para que entendamos os planos que o Senhor tem para a nossa vida, no que diz respeito principalmente à questão da guarda do sábado. Permanece no nosso meio, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Alci, nós temos aqui um texto muito interessante, né? Um texto lido por nós. Você tem aí a sua Bíblia na sua casa, você pode abrir lá em Levíticos capítulo 23, no verso 3. Esse, então, é o verso áureo, né, da Escola Sabatina dessa semana, que diz o seguinte: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Alci, por esse texto aqui, a gente consegue perceber que a lição dessa semana vem dando uma continuidade sobre essa questão de nós entendermos o sábado, né? Com certeza. Nós, então, vemos que o foco agora dessa semana está na observância do sábado, ou seja, como guardar e como descansar o sábado. É nesse âmbito geral, nessa abertura geral. Como que nós entendemos essa questão, já que hoje em dia as pessoas têm vários argumentos para se não guardar o sábado, já que a Bíblia diz isso, como, por exemplo, Jesus, ele então aboliu o sábado, Paulo, ele anulou o sábado foi substituído pelo domingo por conta da ressurreição. Como que nós devemos, então, entender essas questões? Eu acho muito interessante, né, assim, essa questão do sábado e tantas desculpas que acabam, né, criando para que o sábado não seja mais guardado. Mas se você observar, Fábio, no decorrer da história, desde a criação até hoje, o sábado ele nunca foi derrubado totalmente, né? O sábado ele sempre foi guardado por algum povo, em algum tempo, em alguma época, né? E é o que eu acho muito interessante, porque muitas coisas aconteceram dentro da história. A gente sabe que no ano 321 depois de Cristo, né, Constantino, imperador, ele criou o domingo como um dia especial. Até então nós só tínhamos o sábado, né, como dia de guarda. E no ano 321, ele instituiu o domingo como o dia da família, que é o que se fala muito, né? Um dia alegre, que as pessoas poderiam estar juntos. E naquela época ficou o quê? O sábado e o domingo também, como um dia especial. Só que lá por volta de 364, se eu não me engano, depois de Cristo, então aboliu-se totalmente a guarda do sábado e passou-se para o domingo. Mas a gente sabe, então sempre teve um povo que guardou o sábado. Então o sábado, apesar de ser um mandamento que muitas desculpas existem, né, para que ele não seja guardado, mas a gente vê ao longo da história que ele permaneceu. Então, se ele permaneceu, é porque, de fato, um plano de Deus. É algo criado por Deus. Porque até hoje e até o fim vai ser assim, né? Até o fim irão ter pessoas que guardam o sábado. Os 10 mandamentos incluindo o sábado.
Muito interessante. Então, essa história do sábado ter passado para o domingo, a história até ela entende muito bem isso, ela nos conta que foi realmente uma invenção do ser humano, não foi nada de Deus, Deus não fala isso na Bíblia, e nós precisamos também estudar a história, né? Para que possamos Exatamente. entender exatamente que na Bíblia sempre foi o sábado, né? E sempre será. Exatamente, exatamente. Quando ele foi mudado, né? Foi invenção humana, como você falou, né? Quem lê a história sabe que o imperador Constantino ele queria o prestígio, né? Das pessoas e ele criou uma forma de ganhar o prestígio daquelas pessoas, né? Então ele instituiu o domingo como dia santo, como dia separado de Deus, né? Acabando assim com a santidade do sábado que a gente conhece pela Bíblia, né? Então foi uma invenção humana, sim, nunca de Deus, né? Deus nunca aboliu o sábado, o ser humano sim, mas Deus não. É interessante que agora me veio à mente, Alci, que já que o ser humano ele inventou essa ideia de que agora a guarda não é mais o sábado, agora é o domingo, então a população humana de lá para cá, ela talvez nem entenda realmente que existia um sábado e sempre entende que foi um domingo, ou seja, se esqueceram do mandamento a tal ponto que elas nem sabem disso, né? Nem sabem que existe um sábado sabático, né? Bíblico, ou seja, elas se esqueceram, elas não se lembram. Mas o interessante disso tudo é que lá em Êxodo, capítulo 20, né? Ali o quarto mandamento, e é o único mandamento que começa ali com o verbo lembrar, né? E eu Isso. queria que você nos ajudasse a entender por que será que Deus, ele colocou aí esse verbo logo no início do quarto mandamento, o verbo lembrar. Antes de chegarmos à questão lembrar, eu queria só uma curiosidade, né, que eu tive quando eu estava estudando essa lição, em relação, no caso, aos 10 mandamentos, não especificamente ao sábado, mas num contexto mais geral. Eu estava analisando, né, porque assim, o que a gente diz hoje, né, o que as pessoas falam hoje é que os mandamentos se resumem em dois, né, só amar a Deus e amar o próximo. Mas a gente sabe que 4 desses mandamentos são em honra, assim, direta a Deus, né, em obediência direta a Ele, e 6 desses mandamentos ao ser humano, né, ao nosso próximo. E eu estava pensando exatamente isso, né, porque será que as pessoas têm tanta dificuldade assim de guardar o sábado, ou às vezes até um outro desses mandamentos, né, que se referem diretamente a Deus. E eu estava pensando, o ser humano ele é muito assim de estímulo e recompensa, né? Ou então punição. Ele tem muito medo de uma punição. Então ele tem muita facilidade de guardar alguma coisa quando aquilo traz uma punição para ele. E eu lembrando dos mandamentos que são assim em respeito ao ser humano, a gente vê que todos os 6 eles estão respaldados pelas nossas leis, né? Se você mata, você vai ser preso. Se você rouba, você é preso. E assim a gente vai, né? Tem leis que cobrem todos os 6 mandamentos. Inclusive, as nossas leis civis, elas vêm da Bíblia, né? A base é a Bíblia. Mas quando você vê os mandamentos em relação a Deus, você não vê uma punição, né? Você blasfema do nome de Deus, você quebra o sábado, você toma o nome de Deus em vão, enfim. E que seriam os mais Que importantes, seriam os né? mais importantes. Mas não existe uma punição. Então, você quebrar o sábado, não vai acontecer nada. Você pode quebrar o sábado toda semana, não tem problema nenhum, né? Então, assim, o ser humano, ele se respalda muito pela lei que a gente tem aqui na Terra, pela punição. Como o sábado não tem uma punição se você quebra, você quebrou o sábado, você vai ser castigado. Não existe, né? Então, é um livre-arbítrio mesmo. Então, acho que por isso que as pessoas acabam não se detendo muito, né, nessa questão. E aí a gente vai para a questão do lembre-se, né? Se Deus pede para você lembrar alguma coisa, é porque ou você esqueceu, é porque você esqueceu. E se você esqueceu, é porque você tinha o conhecimento, né? Porque a gente não esquece do que a gente não conhece. Não é? Então, quando Deus diz, lembra-te do dia de sábado, é porque ele sabe que o povo dele estava esquecendo, ou já tinha esquecido, desses mandamentos. Ou então, para que o povo não esquecesse. Né? Uma tentativa disso, da gente sempre lembrar. Então, é um mandamento que é perpétuo. A gente precisa sempre estar lembrando que um dia ele mandou guardar. Né? Então, por isso a palavra lembre-se. Exatamente. É interessante também, Alci, que quando Deus nos pede para nós lembrarmos, né, nós vamos ali para Êxodo, logo no início ali então do capítulo de Êxodo, não de Gênesis, isso nos remete para que nós possamos lembrar, o texto diz lá, da criação, né? De que Deus fez os céus, a terra, o ser humano. E falando especificamente da criação do ser humano, nós entendemos que Deus ele fez o ser humano de forma singular, né? Ele fez o ser humano diferente, de uma forma especial. Ele fez o ser humano diferente dos animais, levando-se em consideração que o texto diz que nós somos criados, né, à imagem e semelhança de Deus.
como é importante e como isso demonstra o amor de Deus por nós. É verdade. Me chamou a atenção também aqui uma ilustração que eu acho que tem lá atrás, que a gente leu, sobre o geneticista, né, que fez uma experiência, né? Foi um artigo que foi publicado na revista Times, se eu não me engano, e esse jornalista, eu creio que é um jornalista, ele publicou um estudo, né, um experimento de um geneticista. E ele viu que esse experimento foi muito interessante porque ele descobriu que a questão da espiritualidade está no DNA de todo ser humano, né? Então, assim, isso é mais uma prova de que Deus fez o homem diferente dos animais, né? Nós fomos criados realmente à semelhança dele. Então, assim, nesse experimento, ele disse o quê? Que a religião, ela é ensinada, ela é da educação. Você ensina, né, a religião para as pessoas. Mas a questão da espiritualidade, você já nasce com ela. Você já está no seu DNA, você é uma pessoa voltada para as coisas espirituais. Então, isso é mais uma comprovação da ciência que nós, seres humanos, fomos criados diferentes, né? Fomos criados realmente à semelhança e à imagem de Deus, né? E aqui em todos os aspectos que ele fala aqui, né, na lição. E isso é muito interessante. Exatamente. Esse lembrar, além de nos lembrarmos da criação, é interessante também que nós devemos considerar de que Deus ele deixou sob a responsabilidade do ser humano também de cuidar da terra, cuidar dos animais. Ele não deixou isso para outro animal, ele deixou para o ser humano essa questão da mordomia, né, de cuidar, né, de regar, de amar, da mesma forma que Deus ama a criação. É interessante isso também, né? É interessante porque isso mostra que realmente ele criou o homem diferenciado. Ele criou o homem para dominar todos aqueles animais. Então, o homem, de certa forma, estava sendo um ser superior, né, aos animais. Por quê? Justamente por isso. Porque Deus criou a semelhança e a imagem dele, né? Foi o único ser que ele criou assim. E com isso, ele deu domínio, né, do homem sobre todos os animais, né? Ele deu esse domínio. Por quê? Porque o homem foi criado de uma forma especial, a gente pode dizer assim, né? Por isso, a recomendação dos 10 mandamentos, né? Uma vez que o ser humano ele raciocina, né? Ele ia interagir com outras pessoas, né? E aí Deus deu uma lei para que ele pudesse reger esse seu relacionamento, tanto com ele como com as outras pessoas, né? Eu acho interessante também essa parte da criação, Alci, que além dessa questão do ser humano ser criado ali de uma forma especial, né? Além também dessa ideia de que o ser humano também, ele é o mordomo aqui da terra, mas também nós entendemos que na criação nós devemos também entender que a vida é sagrada. Deus ele deu a vida aos animais, ao ser humano, então nenhum ser humano ele tem o direito de tirar a vida de outro ser humano. Né? Nós devemos também considerar isso, né? Essa lembrança do passado e que Deus é o doador da vida e só Ele tem o direito de dar ou tirar a vida de alguém, não é mesmo? É verdade. A gente vê hoje assim tantas leis, né, que se criaram hoje para proteção aos animais, proteção à natureza, né? Nós vamos ter até aí uma grande conferência sobre a questão, né, da ecologia, né? E isso Deus já falou há muito tempo, né? Isso não é uma coisa atual. Foi desde que Ele criou o ser humano. Ele criou e Ele mandou cuidar da criação, né? Tanto dos animais como da terra, daquele jardim onde eles foram criados, né? Então, para a gente ver como tudo se encaixa, né, direitinho, desde que Deus criou a terra, né, criou o ser humano, como tudo se encaixa até hoje. Hoje a gente vê pessoas lutando pelo que Deus lá na criação já tinha ordenado ao ser humano, ao homem, né, cuidar dos animais e da terra. Isso foi uma lei bem antiga, né, que Deus já colocou. Exatamente, como é importante entendermos muito bem essa questão, né, do princípio, Com certeza. para que nós possamos entender ali que o sábado ele não foi criado depois que o ser humano, ele então tinha muitos anos aqui na Terra e Moisés ou outro profeta inventou, não. A gente entende que realmente foi lá no princípio que Deus quem criou todas as coisas. Exatamente. Agora, nessa questão da lembrança também, Alci, vimos aí que em Êxodo 20, Sim. né? Nós percebemos ali a partir do capítulo 8 que Deus nos pede para lembrar da criação. Mas um outro grande motivo também da celebração do sábado é a celebração também da liberdade, né, de guardarmos o sábado também. E aí nós vimos aí então durante a semana que em Deuteronômio capítulo 5, né, os versos 12 a 15, percebemos aí também que Deus nos pede para que nós possamos também guardar o sábado, descansar nele, também celebrando essa libertação do povo de Deus que estava cativo ali então no Egito, não é verdade? Exatamente. É interessante porque
as primeiras tábuas da lei, né, a gente sabe o que aconteceu, o povo profanou-se, né, e corrompeu-se, digamos assim, e num instante Moisés destruiu, né, aquelas tábuas da lei. E lá no livro de Deuteronômio a gente vê ele entregando de novo essas mesmas tábuas para aquele povo, né? Aquele povo tinha passado o quê? 4 séculos de cativeiro, né? Numa terra pagã. E certamente aquele povo tinha esquecido muita coisa do que tinha aprendido sobre Deus e principalmente sobre os 10 mandamentos, principalmente sobre o sábado, né? A gente consegue imaginar que um monte de gente cativo numa terra pagã, eles não tinham como guardar aquele sábado. Eles foram esquecendo, foi se perdendo, né? E aquela última geração ali já nem lembrava do sábado, né? Que era santo, que eles precisavam guardar, apesar de toda a manifestação de Deus lá quando eles vinham no deserto, quando eles foram libertos, né? Que teve a história do maná, né? Que foi a coisa mais marcante ali para eles em relação à questão do sábado. Mas era um povo que estava esquecendo esses princípios de Deus. E aí o sábado vem com essa conotação também, deles lembrar, lembra que vocês estavam cativos lá no Egito, e eu com o braço forte libertei vocês, né? E Deus estava querendo dizer o quê? Eu sou o mesmo Deus, né? E o sábado continua o mesmo. Então o sábado, além de levar a lembrança da criação, também tinha que levar para eles essa lembrança de libertação, porque o sábado, se nós olharmos, ele liberta, né? É um símbolo de libertação também, o sábado. É interessante que aqui no texto de Deuteronômio ele fala sobre a libertação do povo que estava cativo naquela época, né? Isso. Nós devemos lembrar disso. Mas hoje, como que nós podemos entender, já que hoje também nós sofremos aí um certo tipo de escravidão, de opressão como aquela? No que significa então hoje a guarda do sábado em relação a essa liberdade que ele nos dá? Na verdade, hoje nós não vivemos naquela escravidão, né? Nós somos livres, né, para sairmos, para virmos. Então, nós não somos escravos numa terra, né? Assim, não tem ninguém nos escravizando. Mas nós somos escravos, de certa forma, somos escravos do pecado, não é? E Deus, ele nos liberta dessa escravidão. E o sábado, ele também é uma lembrança dessa libertação. Quando nós somos libertos da nossa escravidão ao pecado, o sábado, ele está sempre à nossa frente, nos lembrando que, além de ser o nosso Criador, Deus também é o nosso Redentor. E eu fico pensando assim, Fábio, eu estava pensando, né? Nós somos escravos, às vezes, de tantas coisas, né? Assim, nós não somos pessoas escravas numa terra estranha. Mas nós somos escravos do trabalho, não é? Nós somos escravos das nossas obrigações. Se você não for trabalhar, certamente você vai ser demitido, né? Então, acaba que nós somos escravos, de certa forma. Nós passamos uma semana, eu costumo dizer, de escravidão. Horário marcado de sair, de chegar, apenas nós somos remunerados por isso, né? Mas somos escravos das nossas atividades, do nosso dia a dia, do estresse do dia a dia, da busca pelo pão, né, de cada dia. E aí a gente vê o sábado também como um símbolo dessa libertação. Quando você para no sábado, né, e você esquece de tudo aquilo que você passou na semana de dificuldade, e você se concentra somente nas coisas assim, o bem para o seu próximo e as coisas espirituais, então você é liberto. De certa forma, você está sendo liberto, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade, eu trabalhava também. E eu tinha uma vida muito agitada. Era manhã, tarde e noite ocupada. E eu passava a semana inteira naquela escravidão, né? Mas quando chegava as horas do sábado, eu esquecia tudo, né? Eu guardava tudo que me lembrasse a semana e eu me concentrava só em outras coisas. Então, o sábado, ele me libertava daquilo tudo que eu passava durante a semana. E eu acho que assim é com todos nós, né? Então, assim, o sábado é um dia, sim, de libertação. Tanto de libertação das nossas atividades mesmo, comuns. Eu estava até comentando em casa com Tiziana, eu lendo essa lição e comentando com ela, né? Que Deus não instituiu o primeiro dia da semana de descanso. Porque no primeiro dia da semana a gente não está cansado. A semana está começando. Ele instituiu o 7º dia, porque o 7º dia é o final da nossa semana. E ele sabia que o homem do século 21, ele ia precisar de um dia para descansar. E esse dia tinha que ser no final das suas atividades. E é o 7º dia que nós temos hoje, que é o mesmo sábado da criação, né? O 7º dia da semana. E eu acho essas particularidades, assim, coisas bem pequenas, mas tão importantes para nós. É exatamente isso, né? Algo interessante também que a lição nos informou, Alci, é que um dia antes dessa libertação, houve ali também a questão de que os filhos de Deus, né? Eles foram ali, então, os filhos de Israel foram libertos também daquela morte, do anjo da morte que passou ali, e eles obedeceram ali a ordem de Deus, né? De passar ali o sangue, né, nos umbrais das portas ali. E por conta desse sangue, né, pela fé que eles tinham naquilo que Deus determinou, eles foram salvos. E aí Isso a gente mesmo. remete também para Jesus,
que nós também fomos salvos pelo sangue derramado de Jesus, né? Exatamente. Jesus nos liberta também, né? Vimos verdade. também aqui no livro de Romanos, capítulo 6, que o sábado também é um sinal, né, dessa morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, né? Exatamente, é. Deus, ele nos recria a cada dia, né? E através da morte dele, ele nos recriou, né? Ele nos fez novas criaturas. Quando a gente quer, né, Deus, ele faz essa transformação na nossa vida. E o sábado nada mais é também do que um símbolo também disso, né? É uma cadeia de acontecimentos, de coisas que nos levam a saber que o sábado é também um sinal de libertação do pecado, né? Deles lá na época, e nós hoje do pecado, né? Quando nós nos tornamos novas criaturas. Amém, né? A escola sabatina é algo formidável, Alci. Em todos os lugares do mundo, hoje, sábado, estamos estudando o mesmo assunto. Verdade. E não diferente, aqui também na nossa igreja, nós estamos nesse momento aqui gravando, né? Para que as pessoas possam assistir de forma online aí. Mas neste momento também lá na nave da igreja, nós estamos ali com os professores, estamos com os seus alunos, assistindo também ali a recapitulação da lição de forma presencial. Eu vou pedir aqui para o pessoal, se for possível, passar ali, então, dividir a tela para a gente, para quem esteja nos assistindo, poder observar um pouquinho também como está acontecendo. Os professores ali, nós já podemos observar aí que os professores estão ali passando a lição, os alunos ali atentos, participando também. E nós deixamos aqui, então, o nosso convite para você que está em casa, que você deseja vir à igreja. Nós já estamos aqui já liberados, né, para assistir os nossos cultos aos sábados, vacinados ou não. Você pode estar aqui junto com a sua classe, participando. E se você ainda não é matriculado em uma classe de escola sabatina, ou não faz parte de algum PG, tá bom? De algum pequeno grupo, fale com a liderança desta igreja, entre em contato aí pelo nosso WhatsApp, para que você possa fazer parte também dessa linda família da Casa de Deus, a escola sabatina também, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nós possamos então nos programar para estarmos na igreja todos os sábados, também de forma presencial, que nós já estávamos com saudade de ver esses bancos cheios. Muito obrigado. Nós iremos então dar continuidade aqui à nossa recapitulação, Alci. Neste momento nós iremos então ver uma parte interessante também do texto bíblico, que fala que esse princípio da guarda do sábado, do descanso, de lembrar do sábado da criação, de lembrar do sábado que nos liberta, esse também não é um dever somente do cristão sabático, do cristão adventista, outras denominações que entendem isso. Mas esse é um princípio universal dado por Deus. É exatamente isso que diz o texto bíblico, não é mesmo? É verdade. É interessante essa questão, porque a gente escuta muito, né? Outro dia a gente estava conversando com uma pessoa, ele disse, essa questão de sábado foi para os judeus. A gente não tem mais nada a ver com isso, isso já foi há muito tempo, né? A pessoa estava falando isso e a gente estava tentando conversar com ele. E aí, por esse texto, a gente vê que a questão do sábado não é uma questão... Na verdade, quando Deus criou o sábado, nem existia o judeu ainda, né? Quando ele criou o sábado lá no Jardim do Éden, existia o ser humano, né? Então, o sábado ele não foi criado para os judeus, ele foi criado para o ser humano. E nesse texto a gente vê claramente isso quando Deus fala dos estrangeiros, né? Então, ele dizia lá para o povo de Israel, o estrangeiro que está das tuas portas para dentro, ele também vai guardar o sábado. Então, se fosse algo só para os judeus, o estrangeiro não precisava guardar, né? Ele ficava de fora dessa, digamos, obrigação, né? Se pudesse me chamar assim. Mas foi um mandamento que foi dado para todo mundo. Qualquer que seja a nacionalidade, hoje, né, o dever do servo de Deus, que quer seguir a Deus, é seguir seus mandamentos, inclusive a guarda do sábado, né? Então, essa ideia de que foi criado para o judeu não foi, né? Quem lê a Bíblia sabe que lá em Gênesis ele criou o sábado, e naquela época não existia o povo judeu ainda, né? É interessante que no texto bíblico, Deus orienta não somente para que os estrangeiros, qualquer outro visitante, mas até mesmo os deveriam também fazer parte desse descanso sabático, não é mesmo? Exatamente. Se a gente presta atenção, naquela época os animais de carga, né? Era o meio, né, para tudo, né? Aqueles animais. E eles deviam, sim, também no sábado descansar. Por quê? Aí a gente vê aquela questão da preocupação de Deus com a criação, né? Que nós temos que cuidar dos animais. Porque se você tem um animal que trabalha todos os dias da semana, né, um animal de carga, claro que isso não vai dar certo. Ele vai ficar doente, ele vai morrer, ele vai ficar também do jeito que o ser humano fica, doente. Ele precisava também do descanso. Então, nesse descanso do sábado, descansava todo mundo.
os estrangeiros, as pessoas lá e os animais também. Era um dia também para os animais recobrar, né, as energias e começar o trabalho de novo. Isso é muito interessante, porque Deus se preocupou até com os animais, né? Ele se preocupou, né, nessa questão do descanso, né, de repor essas energias, que o sábado, hoje, para a gente não é nada mais do que isso, né? Assim, além da adoração a Deus, de ver Deus como Criador, é para a gente revigorar também. Né? Deus sabia que nós íamos precisar disso, de um dia para a gente repor as energias, né? E o sábado, ele é esse dia. Exatamente, né? E aí vem a ideia também de que nós devemos dar o nosso testemunho, assim como o povo de Israel deveria também dar o Exatamente. testemunho da guarda do sábado, né? Vimos Exatamente. 2 textos interessantes, né? Êxodo capítulo 19, verso 6, e 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, que são dois textos que se completam, né? Eles Verdade. falam ali das mesmas coisas, né? De que o povo de Israel devia ser um reino de sacerdotes, uma Isso. nação santa, né? Exatamente. E poderia, então, ali estar dando o exemplo daquilo que Deus falou e devemos cumprir também, não é mesmo? Isso. Esse era um dos objetivos de Deus, né? Que aquela nação, ela pudesse proclamar essas verdades, aquelas verdades que eles tinham, incluindo a verdade do sábado, né? Para o estrangeiro, né? Para as pessoas que não conheciam ainda. Então, Deus, ele, ao tirar o povo lá do Egito, ele tinha um propósito muito grande com eles. Eles iam exatamente ser isso que você falou, eles iam ser sacerdotes e eles iam proclamar, né, as verdades de Deus para aquele povo. Como hoje nós também, né? Hoje nós temos esse conhecimento e, como você disse, o nosso papel hoje é proclamarmos essas verdades para quem não conhece. Eles também, na época, eram do mesmo jeito. Infelizmente, eles falharam, né, nesse objetivo. E nós, hoje, muitas vezes, também estamos falhando. Né? Nós, como povo de Deus, que estamos tentando, né, guardar o sábado, às vezes nós falhamos também diante das pessoas que ainda ou não conhecem ou não guardam. A gente acaba ficando com essas verdades muitas vezes só para nós, né? E a gente esquece de compartilhar com quem está ao nosso redor. Então, hoje, nós temos o mesmo papel que aquele povo tinha no passado, né? Nós não somos exclusivos, nós precisamos pegar essa verdade e pregar para as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não sabem, né? E é uma oportunidade, né? Ao Isso. recebermos uma visita em nossa casa, no nosso lar, no sábado, a gente deve até incentivar, né, e convidar essa pessoa a, junto conosco também, a partilhar desse momento de alegria, de descanso e de entendimento real do que é a Exatamente. guarda do sábado, não é mesmo? Exatamente. Assim como o povo pediu ali, né? Como Deus pediu ao povo de Israel também. É verdade. Algo interessante também, Alci, é que a lição da Escola Sabatina também nos lembrou aqui sobre essa questão do serviço ao próximo também, de honrar no dia de sábado, honrar a Deus, na verdade, né? Fazer o bem a outras pessoas, isso também é uma forma de honrar a Deus. Com certeza. Né? Vimos que Jesus, quando ele discutia com os fariseus ali, ele não estava discutindo sobre a questão de guardar ou não sábado, não é? Por essa questão de fazer o bem. Mas ele estava discutindo com eles ali a questão de que como se deve guardar o sábado de forma correta, ou seja, ele não negou o sábado de guardar ou não, mas ele confirmou e disse, olha, a forma correta de guardar o sábado é essa, né? Exatamente. Se a gente observa, se a gente lê, né, o Novo Testamento, a gente vê que os líderes religiosos daquela época, eles transformaram, na verdade, a guarda do sábado num fardo, não é? A gente sabe que eles tinham muitas leis ali, né, o que você podia fazer. A gente conhece pelo menos 39 coisas que eles tinham que não podia ser feito no sábado, né? Então as pessoas não guardavam o sábado como deveriam. E Jesus estava combatendo isso o tempo todo, né? Então, eram muitas regras, eram muitas leis, mas a essência da guarda do sábado não existia, principalmente na questão do amor ao próximo. Quando Jesus curava aos sábados, ele era sempre censurado, porque para eles lá, ele não estava guardando o sábado, porque ele estava trabalhando, né? Então, hoje, a gente tem que ter muito em mente essa questão, a diferença. Como guardar o sábado? É a questão do extremismo, né? Do extremismo, que pode exatamente. acabar virando ali um fanatismo, Isso, né? porque assim, o sábado ele não é um dia de regras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não é um que a gente tem que pregar lá na nossa casa, um monte de coisa que a gente não pode fazer. Até porque isso são coisas naturais, né? Então, assim, para guardar o sábado, a gente tem o quê? A gente tem que fazer a vontade de Deus. O que Deus quer no dia de sábado? Ele quer um serviço a Ele e ao próximo. O que a gente não deve fazer aos sábados? Né? A gente não deve se envolver com questões seculares. Por quê? Porque foi justamente por isso que Deus criou esse dia para nós.
para que nós tivéssemos descanso dessas coisas, né? A gente passa uma semana só envolvido com coisas seculares. Então, o sábado é o dia de a gente se voltar para as coisas espirituais. Mas não quer dizer que a gente não pode falar com alguém ali, não quer dizer que a gente não pode fazer isso, não. Até porque o sábado é um dia de liberdade. E esse serviço ao próximo é algo que a gente tem que praticar, sim, todos os dias. E no dia de sábado, de uma forma bem especial, porque Deus criou esse dia também para isso, né? Para nós servirmos ao nosso próximo. E aqueles sacerdotes da época, eles tinham uma ideia totalmente diferente de como guardar o sábado, porque eles guardavam no legalismo, eles não tinham a essência da guarda do sábado. E isso pode acontecer hoje também. A gente pode estar tão acostumado a não trabalhar no sábado, né? Que a gente torna isso um legalismo. A gente nem sabe mais por que está guardando o sábado. Eu não trabalho porque eu sou adventista, não posso trabalhar no sábado, né? Quando a coisa não é assim. A coisa tem que ser de amor a Deus, né? De ver que Deus criou algo para o nosso benefício, né? E para que a gente possa beneficiar também o nosso próximo, para que a gente lembre de Deus como nosso Criador, para que a gente lembre até quão importante nós somos diante de Deus. Que ele chegou ao ponto de se preocupar com o dia para que a gente possa descansar, né? Então, a gente tem que tirar o legalismo. Não pode, não pode, não pode. E a gente tem que ver qual é realmente o nosso dever, a nossa obrigação durante as horas do sábado, né? Exatamente. Nós devemos lembrar que a guarda do sábado deve ser de maneira prazerosa, né? Com certeza. De maneira de que nós devemos cuidar do nosso próximo, e isso deve ser com alegria e com amor, e não uma coisa pesada, enfadada, né? E nós temos um texto aqui do qual nós falamos, nós temos Deuteronômio capítulo 5, né? Nós iremos ler agora, você que está nos acompanhando aí, Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 12, nos diz o seguinte, olha: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor. Veja, não foi Moisés, não foi Daniel, não foi outro profeta, foi quem? O texto diz, foi Deus, né? Como Deus te ordenou, teu Deus, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro as tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque tu te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardarás o dia de sábado, né? Esse texto é um texto muito claro, né? De que isso é um pedido de Deus, né? Para que nós possamos guardar o sábado. E isso é importante conhecer esse texto muito bem, né? É verdade. Nessa questão das curas, né, que Jesus fazia aos sábados, aquele povo, líderes, né, da época religiosa, eles estavam tão presos às regras que eles esqueciam do próximo, né? Eles não se preocupavam se Jesus tinha curado um paralítico, quer dizer, ele tinha trazido uma pessoa que há muitos anos não podia andar. Jesus trouxe a vida para ele ali. Mas eles se preocupavam o quê? Porque o paralítico pegou um leito e saiu com ele e não poderia carregar um leito no dia de sábado, né? Então, o que acontece quando nós somos legalistas em relação ao sábado é isso. Nós esquecemos, de fato, do objetivo do sábado. E hoje as pessoas ainda têm essa ideia, infelizmente. Você não pode fazer isso não, né? No sábado as pessoas costumam falar isso, né? Eu tinha uma amiga lá na faculdade que ela dizia assim, quando chegava sexta-feira, pô, sol, ela dizia, amanhã você não pode não, né? Porque amanhã você vai se recolher. Ela achava que eu ficava assim, tipo numa espécie de clausura nas horas do sábado, porque eu não podia fazer nada, né? E a gente sabe que não é assim. Então, o dia de sábado, ele é um dia de serviço, ele é um dia de alegria, ele é um dia de prazer. E nós temos que nos preparar para o sábado todos os dias da semana, né? Para quando chegar o sábado, a gente desfrutar dele. Né? Não como regras, o que você não pode fazer, mas o que você deve fazer no dia de sábado. Né? Que quando Deus criou esse dia, Ele não criou para ser um fardo na nossa vida, para ser uma coisa pesada, uma coisa difícil, uma coisa impossível. Ele criou para ser algo bom, algo maravilhoso na nossa vida, e é o que Ele é. Exatamente, é o que diz aqui o texto de Isaías no capítulo 58, né? No verso 13, que nos diz assim, olha: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs,
então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor disse, ou seja, Deus, ele tem bênçãos para nos dar no dia de Certeza. sábado, não é verdade? É verdade. Muitas bênçãos. Muitas vezes. Eu acho interessante, assim, porque hoje, né, a ciência hoje ela já sabe que o ser humano ele precisa de um descanso. Tanto que nós temos aqueles 8 remédios naturais e entre eles está lá o descanso. Mas hoje a ciência já descobriu isso, não somos só nós. As pessoas já descobriram que o homem precisa parar um dia, né? Tanto que nós estamos vendo aí um movimento grande, né, dessa questão de parar um dia, né, ser um dia dedicado à família. Então, porque Deus sabia que a gente precisava disso, que a gente ia precisar disso aí. E aí ele deu um dia específico, não é qualquer dia, né? É o dia de sábado. É um dia especial, né? E como Isaías fala aí, é um dia que a gente não tem que cuidar dos nossos próprios interesses. Os nossos interesses, a gente tem 6 dias para isso, né? Deus só nos pede um. E Deus nos pede, assim, às vezes a gente pensa assim, Deus pediu para guardar o sábado, então por isso que eu guardo. Então Deus é o quê? É um Deus arbitrário que diz que você tem que guardar o sábado, tem que guardar, eu não posso guardar qualquer outro dia? Não. Deus é como eu disse. Então existe até a coisa da questão de ser o último dia da semana para você restaurar suas energias, né? Então Deus nos deu um dia específico, porque Ele sabia que nós íamos precisar disso. E hoje, se você olhar a correria da vida por dinheiro, as pessoas esquecem da família, esquecem dos filhos, né? Durante a semana, às vezes você nem vê o filho, às vezes sai de manhã cedo, o filho está dormindo, chega à noite, o filho está dormindo de novo. Você não tem essa oportunidade. E o sábado é uma oportunidade de você reunir sua família, de você ir à igreja, de você fazer o bem para alguém que está precisando. É um dia, de fato, que você esquece tudo que é secular, tudo que nos traz problema, tudo que nos traz estresse durante a semana. E é um dia para a gente descansar em Cristo. Descansar o físico e o emocional e o mental, que é o mais importante nesse tempo que a gente vive, né? Então, Deus foi muito sábio quando criou um dia, e nós temos que ter essa sabedoria também, de acatarmos isso, de termos o sábado como um dia, de fato, de repouso para nós, né? É interessante, Alci, que as pessoas, elas assimilam muito aquilo que a ciência hoje fala, que Isso. alguns livros falam, que pessoas escreveram, né? Mas aquilo que Deus fala, elas só colocam aquilo que convém na vida delas. É verdade. Né? E pensando nisso, as pessoas, então, só imaginam que o sábado é apenas um dia que Deus criou no passado e que hoje nós não tem mais sentido. Mas não é isso. A Bíblia vai muito mais além do que isso, dizendo também que o sábado ele é um sinal de pertencimento do seu povo para com ele, né? Ou seja, aquele que guarda o sábado, ele serve de sinal, né? Para que as pessoas possam observar, olha, esse realmente é um servo do Senhor. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 20, no verso 12, nos diz o seguinte, olha, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Que texto perfeito para entendermos que o sábado também ele serve de sinal entre Deus e o seu povo, não é mesmo? Exatamente. É interessante essa questão que você falou um pouquinho antes, né, que as pessoas, quando é a ciência que fala, as pessoas sempre acatam. Quando é Deus que fala, sempre fica aquela dúvida, mas será que é isso mesmo? Mas aí é como eu falei antes, a gente vê que hoje a ciência, ela diz tudo que Deus já disse no passado, né? Hoje, principalmente quando você vai a um médico, né, que você está com vários problemas, ele dá algumas coisas para você fazer e quando você olha tudo que Deus mandou você fazer. Quando você chega muito estressado... Ou seja, não é nada novo, Não é nada novo. Se você chega muito estressado num consultório, o médico diz o quê? Você tem que pisar no freio, tira um dia para descansar, tire umas horas para ficar com sua família. A questão da alimentação. A questão da alimentação. Então, é justamente tudo que Deus já disse, né? Mas, como você falou, o sábado, ele vai além disso, né? Ele vai além de tudo isso. Ele é um sinal, realmente, entre Deus e o povo dele, o povo que o serve, né? Porque a obediência é o que identifica você em muitas coisas, né? E o que identifica o povo de Deus, né? Assim, que sinal existe entre Deus e o seu povo aqui na terra, né? Todo o povo. É justamente o sábado. Ele é um marco, né? Na vida do povo de Deus, do povo que diz seguir a Deus, né? Então, ele deixou o sábado, de fato, como sinal, como uma distinção. É assim, ó, eu conheço o meu povo porque o meu povo faz isso, né? Então, ali, ó, tá vendo o meu sábado, o sábado que eu criei para ele, tá vendo como algo que realmente tem, esse realmente me pertence, né? Então, quando Deus olha para nós, né, para nós seres humanos aqui, e ele vê a nossa preocupação em guardarmos o sábado,
Nós não guardamos como deveríamos, nós falhamos muito, porque nós somos pecadores, nós falhamos demais, né? Mas nós procuramos fazer isso. Então, Deus olha e diz, aquele faz parte do meu povo, porque, de fato, faz a minha vontade, mas não porque é a minha vontade, é porque a minha vontade eu sei que é o melhor para ele. E ele está fazendo, né? Então, realmente é um sinal, é um marco, né, do povo de Deus. Exatamente. É interessante, Alci, que em nenhum momento até agora nós não falamos que o sábado ele serve como salvação do ser humano. Em nenhum momento, e nenhum texto bíblico também vai falar sobre isso. E nenhum outro também mandamento, né, de Deus, ele também não vai considerá-lo ali como sendo o cumprimento dele um motivo de salvação. Em nenhum momento aqui a gente está afirmando isso. Mas a gente sabe que guardar os mandamentos de Deus, né, e em especial aqui o sábado que nós estamos lidando hoje, é um resultado, então, da nossa conversão, né, de entendimento bíblico, daquilo que Deus deixou para que nós possamos sermos felizes assim fazendo, não é mesmo? Exatamente, não é porque você guarda o sábado que você, estou salvo já, porque eu guardo o sábado, você não guarda, você está perdido. Não é por aí, né? O sábado já é a consequência da nossa salvação, nós aceitamos, né? O sábado não é porque nós somos mais santos ou temos prioridades diante de Deus, de jeito nenhum. O sábado é apenas uma demonstração de que nós já aceitamos aquela salvação que Deus quer nos dar, né? E quando nós aceitamos, nós seguimos esses princípios. E quando as pessoas falam, mas a Bíblia fala que o sábado foi criado por causa do homem, não tem nada a ver, que Deus... Justamente, foi criado por causa do homem, porque a necessidade de descanso era do homem, né? A necessidade de lembrar do Criador era também do ser humano, né? Deus, ele não precisa disso, porque ele é Deus, né? Então, por isso que o sábado foi criado por causa do homem, porque o homem precisa disso. Ele precisa se conectar com Deus de uma forma mais íntima a cada semana, né? E o sábado é esse dia, né? Então, foi uma preocupação realmente de Deus criar o sábado para o ser humano, porque o ser humano é que precisa. Nós precisamos do descanso, nós precisamos desse momento que nós estamos aqui de adoração, nós precisamos ter tempo para servir ao nosso próximo, coisa que na semana às vezes a gente não tem, né? Então, Deus realmente deu o sábado pensando em nós, porque somos nós que precisamos, né? Só que o sábado, ele é realmente um memorial, ele é um sinal, né, dessa nossa relação com Deus, né? Quando nós nos relacionamos com Deus, nós seguimos seus mandamentos, não para sermos salvos, porque não vamos ser salvos pelo que nós fazemos, né? Mas nós fazemos porque nós mantemos um relacionamento com Ele, né? E isso é um sinal que temos, que queremos pelo menos ter esse relacionamento, né? O sábado ele se torna um sinal, né, que nos leva até Deus. Isso. É lógico que é importante ter Deus todos os dias da semana, mas a Bíblia deixa bem claro que há um dia ainda mais especial para estarmos conectados com Exatamente. Deus. E esse dia é o sábado, que serve de sinal, né? Serve de sinal. E falando de sinal, se nós não tivermos um sinal para seguirmos, né, nós então ficamos confundidos. Exatamente. Eu trouxe aqui uma história interessante, real, que os ingleses, né, na época ali da Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam ali na iminência dos alemães, então, invadirem ali, então, a ilha, né, inglesa, eles, então, fizeram uma estratégia, retiraram todas as placas, todas as sinalizações, aquilo que estava gravado, eles pintaram ali, Tudo então... que identificava, eles tiraram. Eles tiraram, né, ou seja, todos aqueles sinais para confundir, então, os inimigos. E da mesma forma também, se nós nos esquecermos do sábado, não entendermos que o sábado nos leva para mais próximo de Deus, é esse sinal, nós também seremos confundidos com as coisas do mundo, não é mesmo? Com certeza, é. Por isso que esse sinal, né? Você nunca confunde quando você tem alguma coisa que sinaliza, né? Quando você é motorista, você sabe. Se o sinal tiver quebrado, já confunde todo mundo, né? Vira uma confusão, exatamente. Então, a lei de Deus, de um modo geral, né, é um sinal para a nossa vida. E o sábado, de uma forma bem específica, né? Ele sinaliza que você, de fato, está ali em conexão com Deus, né? Está em conexão com o que Ele falou, com o que Ele pediu, com o que Ele disse, né? Lá no começo, lá no comecinho. E esse sinal vai ser até o fim, né? Se a gente fosse ler também o livro de Isaías, ele fala, né, que até na nova terra o sábado será um sinal, né? De um sábado a outro, né? Eu acho muito interessante, e eu acho interessante a questão até assim da palavra sábado, né? Que quer dizer descanso, que é o único dia da semana que é mencionado pela palavra, pelo nome. Exatamente. É o sábado, né? Então, o primeiro dia da semana, o sexto dia da semana, mas o sábado é o sábado. Então, não tem como a gente achar que esse sábado é diferente, porque a gente tem uma classe bíblica, né? E a gente já passou pelo assunto do sábado. E teve uma pessoa que questionou, né? Como é que eu vou saber que esse sábado é o mesmo lá da criação, não é? Então, se você conhece a história, a gente não tem tempo de falar sobre isso, mas se você
olhar toda a história até hoje, as modificações que houveram nos calendários, mas o sábado ele nunca modificou. O sábado ele permaneceu o mesmo. E o sábado da criação já é comprovado, né, assim, pela ciência, pelos estudiosos, que aquela semana da criação foi uma semana literal. Exatamente. E que o sábado é o sábado literal. É o sábado que nós tentamos guardar, né? Então, de fato, é um sinal que ele não existe como você combater. É um sinal que existe desde lá da criação até hoje e vai existir até o fim. E né, vai ser um sinal do povo de Deus até o fim da história aqui na Terra. Exatamente. É importante termos essa curiosidade de saber o porquê, né? Exatamente. O próprio Deus, ele nos diz ali que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mesmo. É isso mesmo. E às vezes as pessoas podem estar num caminho errado, né? Sendo sinalizados por placas que vão confundir por falta de conhecimento, por falta de conhecimento dessas placas de sinalização. É isso mesmo. E nós precisamos conhecer, então, a palavra de Deus para não ficarmos confundidos, né, com as coisas do mundo. E a palavra de Deus, ela, em relação ao sábado, ela sempre se completa. Né? Lá desde o Gênesis até o Apocalipse, você não vê em nenhum momento confundindo. Uma contradição. Né? Para confundir você, será que eu tenho guardado? Não. Você vê durante toda a Bíblia, de capa a capa, como a gente costuma falar, uma confirmação de que o sábado, de fato, é um dia de guarda e é um dia específico, né? Um dia especial que Deus criou para nós seres humanos, né? Não houve essa mudança, porque Jesus ressuscitou, o domingo agora é que é o dia... Não foi esse dia. O dia que Deus criou foi o sábado mesmo, o 7º dia da semana. E não existe nenhuma indicação na Bíblia de que isso algum dia tenha mudado, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Elci, qual é o conselho que você dá para uma pessoa que está nos assistindo hoje, ou as pessoas que estão ali, como você falou, que tem uma classe bíblica também, que está querendo guardar o sábado, mas ela tem dúvidas se realmente essa questão vai valer a pena, se realmente aquilo, com relação ao trabalho também, será que vale a pena ela realmente guardar o sábado e não trocar o seu trabalho pela guarda do dia do sábado? Qual que é o seu conselho para essa pessoa que tem medo, né, de guardar o sábado e perder o seu emprego, perder os amigos? Primeiro, tem que conhecer, né? Tem que saber o real sentido do sábado. Tem que abrir a Bíblia, não é? E tem que tirar todas as suas dúvidas sobre a guarda do sábado. E depois tem que experimentar. Nós só sabemos os benefícios de alguma coisa quando nós provamos, né? Digamos assim. Então, assim, se você tem aquela dúvida, se você acha que não dá certo por causa do seu trabalho, porque é difícil, tente, né? Tente guardar o sábado. Tente guardar o sábado a primeira vez e você não vai ter vontade mais de deixar de guardá-lo, porque os benefícios são muitos, né? Então, acho que tem que tentar. E Deus, ele provê todas as outras coisas, né? Quando Deus diz que o sábado é sagrado, é santo, é dedicado a Ele, é assim mesmo. Então, nós temos que tentar, nós temos que experimentar. E eu tenho certeza de que quem experimenta o descanso do sábado nunca mais vai querer deixar de experimentar, porque realmente é um dia maravilhoso, mas só sabe quem consegue guardá-lo, né? Amém, amém. Alci, de uma forma rápida, você lembra de algum momento em que você teve uma grande provação em relação ao sábado? Um momento assim depois que você se converteu, que você se tornou um adventista, teve algum momento na sua vida ali que você foi provada realmente para guardar o sábado? Eu não tive grandes provas, mas assim, quando eu desde pequenininha, né, que eu pertenço aqui, né, e eu tive muitas provas em relação às escolas, né, mas Deus, ele proveu de forma maravilhosa. Amém. E isso nunca foi um problema, né, assim, na minha vida. Graças a Deus, né? Amém. Neste momento, então, nós agradecemos, Alci, pela sua participação. Prazer foi meu. Agradecemos também a você que está nos assistindo. Deus seja louvado pela sua vida, pela oportunidade de você estar assistindo esse conteúdo que, com certeza, Deus, ele tem mostrado a cada um de nós que é importante. Com certeza. Não deixe de dar aí o seu ok, o seu like, porque é importante para nós também, importante para Deus, importante para que o YouTube e as plataformas entendam que esse conteúdo é importante e outras pessoas possam ser recomendadas aí a assistirem também, tá bom? Verdade. Alci, eu queria que neste momento você fizesse uma oração para que nós pudéssemos encerrar esse momento. Ok, vamos orar então. Obrigada, Senhor, por esse estudo maravilhoso que nós tivemos sobre o teu santo dia, que é benéfico para todos nós. Te agradecemos porque o Senhor um dia nos deu esse sábado, né? Nos deu o sábado para repormos as nossas energias físicas, emocionais e espirituais também. Continua conosco, continua colocando em nós o desejo, a vontade de guardarmos esse dia como um dia separado. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.
Amém. Louvado seja Deus, que neste momento nós possamos, então, nos entregarmos a Deus e entregarmos a nossa semana logo mais também a Deus. Amém. Um feliz sábado a todos e até o nosso próximo estudo.